Em Minas, as idosas são as que mais sofrem a violência patrimonial. Elas representam mais de 68% das vítimas. E acredite, os filhos e as filhas são os principais agressores. Esses números alarmantes são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Acompanhe alguns dados desse levantamento que eu trago para vocês agora. Minas é o terceiro estado com maior violência contra o idoso. Foram registrados, você está acompanhando, 58.009 casos no último ano. Filhos e filhas representam 60% dos agressores. Um aumento de 60% nas tentativas de golpes financeiros contra idosos durante a pandemia, segundo a FEBRABAN. E eu vou conversar agora com a advogada na área do direito da família, a Larissa Vasconcelos, que está com a gente aqui. Obrigada, Larissa, por ter vindo. São alarmantes esses números. Para a gente começar a nossa conversa, né? O que diz a lei a respeito desse tipo de violência? A violência patrimonial, a gente tem a previsão tanto no Estatuto do Idoso quanto na Lei Maria da Penha. O Estatuto do Idoso ele vai ser aplicado no caso de homens e mulheres, porém a gente precisa analisar essa situação. Quando tem um parente, um familiar envolvido e a vítima é uma mulher, a gente pode estar aplicando tanto o Estatuto do Idoso quanto a Lei Maria da Penha. E como a gente pode estar observando que essa pessoa está sendo vítima desse crime, né? Verificar se ela está recebendo algum desconto de empréstimo consignado, se a aposentadoria dela está com algum desfalque, se ela tem algum namorado, esse namorado está pedindo algum dinheiro para ela, se esse filho está tratando esse pai, essa mãe bem, se está recebendo a alimentação correta, verificar se tem indícios até de maus tratos, porque uma forma da pessoa obter o abuso financeiro desse idoso ou dessa idosa é também através dos maus tratos. A gente precisa verificar se também se trata de uma pessoa com deficiência, se ela tem capacidade de responder. O que seria essa capacidade? É quando a pessoa ela não consegue mais pensar e agir por ela mesma, ela não consegue tomar conta da própria vida sozinha. Então, é necessário verificar quem são as pessoas que estão fazendo esse cuidado ao redor dela. E aí, o que a lei vai dizer? Em caso de violência patrimonial, a gente vai ter uma medida de proteção no Estatuto do Idoso, uma medida protetiva na Lei Maria da Penha, voltada para as mulheres, que pode ser aplicada para estar afastando essa pessoa e, de uma certa forma, caso essa pessoa ainda tenha esses valores, está fazendo o reembolso do que foi gasto. Muito possivelmente essa pessoa já vai ter gastos com itens muito supérfluos, comprando móveis, itens de luxo para si mesma. Até para o uso de drogas, né? Até para uso de ilícitos. Mas é muito comum que essas pessoas que cometem o abuso financeiro usem esse dinheiro para comprar coisas para elas, mesmos, itens de luxo. E aí você falou, né, sobre essa questão da proteção da lei. Antes de eu vir com a outra pergunta, me vem uma outra aqui. Cabe prisão quando denunciado? Nesses casos, cabe prisão? Sim, é cabível, sim. Mas é necessário a gente fazer uma observação aqui. Quando a gente tem a violência patrimonial e o crime contra o idoso, é necessário que seja feita o registro da ocorrência. Como a gente está lidando com pessoas idosas, são pessoas que têm um certo receio de comparecer para estar registrando essa ocorrência, porque eles pensam, nossa, mas é meu filho, é meu parente, é meu familiar, não vou fazer isso com essa pessoa. Mas é necessário, infelizmente, a gente precisa tomar esse cuidado de comparecer até uma base móvel ou à delegacia. Caso não queira comparecer à delegacia, pode comparecer ao Centro de Referência do Idoso, que fica na Avenida Rondon Pacheco, ou no Ministério Público, na Promotoria de Cuidados do Idoso, que eles vão estar fazendo esse andamento da denúncia e da investigação. Denúncia. 60% aqui, filhos e filhas, né? E esse idoso, como você diz, né? Essa pessoa, essa idosa, principalmente, fala, meu Deus, eu vou fazer isso contra o meu filho. Se alguém, algum vizinho, algum amigo, algum outro parente pode denunciar, registrar esse boletim de ocorrência, isso pode ser feito também, Larissa?
Quando a gente fala da violência contra a mulher em si, é possível sim, porque quando é uma violência contra a mulher, qualquer pessoa pode estar fazendo essa denúncia. Mas se tratando de uma violência patrimonial envolvendo algum golpe, abuso financeiro, o próprio idoso precisa comparecer. Então esse vizinho pode estar auxiliando, talvez levando essa pessoa, conversando com ela, explicando qualquer situação e comparecendo à base móvel, à delegacia ou até mesmo no centro de referência, para que essa pessoa tenha um acompanhamento psicológico também. Quando a gente fala de violência patrimonial, a gente está falando, como você disse, né, desse dinheiro que é, né, subtraído, vamos dizer assim, sem autorização. Às vezes a pessoa pega o celular desse idoso também, não é? Faz também, por exemplo, transferência de documentos, isso acontece também? De escritura, de casa, de apartamento, isso acontece também, Larissa? Acontece com bastante esse tipo frequência. De golpe? É até mais comum a gente ver no chamado estelionato sentimental, que são quando mulheres mais velhas arrumam namorados pela internet, elas fazem procurações para que todo o trâmite seja feito em nome dessa pessoa. Então, é passado casa, é passado carro, a pessoa consegue ter acesso à conta bancária. Então, é necessário ter esse cuidado. Os filhos, caso não sejam os agressores, ficarem atentos também para que, caso esteja alguma dúvida, nossa, esse dinheiro da minha mãe, do meu pai não está durando muito, o que está acontecendo aqui? Né? E investigar, ir num cartório, procurar saber se tem alguma procuração em nome dessa pessoa, se os bens continuam no nome dos pais, para saber como é que está essa situação. E aí, no caso, o que explica, né? Esses números são parte de um levantamento feito pela Ouvidoria dos Direitos Humanos, né? E o que explica esse aumento significativo? A gente viveu um momento muito difícil, né, que foi a pandemia. Esse resultado, esse levantamento se explica também por essa situação do isolamento. Você acredita nisso? Por a gente estar falando de pessoas de idade mais avançada, são pessoas mais vulneráveis, são pessoas mais fragilizadas, por vezes elas dependem de outras pessoas para poder ir no mercado, fazer uma compra, comprar algum remédio, são pessoas que precisam de ter alguém para conversar. Então, aquele golpista, o agressor, ele vai se aproximar ganhando a confiança desse idoso ou dessa idosa, antes mesmo dele começar a cometer esse abuso. Então, essa pessoa, por ela estar fragilizada num momento de solidez ou de necessidade de cuidados, ela vai acabar tendo uma chance maior de cair nessa situação. Larissa, para quem está acompanhando a gente e quer ter mais informações sobre o Estatuto do Idoso, como é que ela consegue o acesso, né? Justamente porque a informação ela faz diferença em tudo na nossa vida, né? Para denunciar, para exigir e cobrar os direitos. Como é que a pessoa tem acesso ao Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso, a pessoa pode buscar no site do Planalto, só digitar na internet Estatuto do Idoso, que vai aparecer. Porém, se é uma pessoa que ela não tem acesso à internet, geralmente idoso ele tem mais, como é que eu posso falar aqui? Não é muito afeto a tecnologias. Isso. Pode estar buscando o Centro de Referência do Idoso, a Defensoria Pública ou a Promotoria Pública para poder entender o que está acontecendo. Até mesmo o CRAS pode estar auxiliando, um assistente social. No caso de ter um neto ou uma neta, pedir esse auxílio para poder estar fazendo a leitura do que está escrito e entender. Embora sejam termos jurídicos, é bem compreensível. Essa é a doutora Larissa Vasconcelos, ela que é advogada na área do direito da família, trazendo essa informação sobre esse tipo de situação que a gente vê nas famílias brasileiras, infelizmente. E antes de encerrar, um alerta também que a gente faz em relação aos golpes. Muitos idosos recebem telefonemas, né? A gente orienta, não atende, não sabe quem é, não atende. Fica valendo para esse tipo de situação também, né, Larissa? Fica. Não atender ligação, banco não faz ligação, banco não manda ninguém na sua casa. Se receber aquela mensagem no WhatsApp, caso utilize, mãe, pai, troquei de número, ligar para o número que você já tem e perguntar, filho, você trocou o seu número? Não fazer repasse de dinheiro para ninguém. Já aconteceu até com a minha avó, uma vez ligaram para ela dizendo que eu fui sequestrada. Meu Deus, que susto. E ela me ligou na hora, não, vó, eu tô bem, não manda dinheiro para ninguém, não faça nada. E ela ficou bem preocupada. Então, é ter esse cuidado. Pediu dinheiro, desconfia de imediato, não manda.
se seu filho realmente estiver precisando, ele vai dar um jeito de te encontrar. Exato, vai conversar pessoalmente, Exatamente. né? Principalmente. Obrigada, viu, Larissa? Nada. Um bom fim de semana aí para você e obrigada pelo alerta aqui no Manhã Total. Nada, tá? que agradeço. Obrigada.